Olá, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui para refletirmos sobre o Evangelho através do livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, o mentor do Chico. A lição de hoje é de número 84, Divinos Dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. São palavras de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Para nós nos localizarmos, essa segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Na época o imperador era Nero, e Nero, querendo aumentar o seu palácio e não conseguindo autorização do Senado, resolveu colocar fogo em alguns bairros próximos à cerca ali do seu palácio em Roma. E não deu certo. O incêndio foi um terror, o vento veio a favor e acabou levando 3, 4 dias. Foi uma catástrofe, na final de contas. E para Nero se justificar, ele acabou colocando a culpa nos cristãos. E foi realmente uma perseguição aos cristãos. Todo mundo, só por ser cristão, já era colocado como culpado. Foi um horror. Eles mataram muitos cristãos. Foi onde Pedro foi crucificado, inclusive pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo sabia que crucificado ele não seria, por ele ser um cidadão romano, mas com certeza ele seria decapitado, e assim o foi. Mas enquanto ele estava preso, ele conseguiu escrever uma carta para Timóteo. Timóteo era o seu discípulo, era uma pessoa que Paulo considerava como um filho. E ele estava em Éfeso, que era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Uma cidade na Ásia Menor, hoje corresponderia à Turquia. Aliás, Éfeso, o local de Éfeso, hoje pertence à Turquia. E naquela época, Paulo esteve em Éfeso, pregou o Evangelho e criou a comunidade cristã. E deixou lá Timóteo, que tomava conta. Mas, devido ao horror, à perseguição toda dos romanos em Roma, por causa de Nero, Paulo escreve essa carta alertando que não era para ele ter temor, não era para ele ter medo, e sim para ele seguir em frente, levando o que havia de melhor, que é o Evangelho, a mensagem do Cristo. E Emmanuel começa o estudo dessa parte do Evangelho nos lembrando que todos somos criados por Deus e todos somos capacitados pelo Pai, por Deus, com dons divinos. Cada um de nós tem dentro de si muitos dons, mas eles precisam ser cultivados, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser florescidos. E normalmente, a insegurança, o medo de errar, o medo de cair, faz com que nós deixemos várias vezes o trabalho que é fazer florescer todos esses dons dentro de nós. Deixa eu me explicar melhor. Na doutrina espírita, nós sabemos que quando nós combinamos a vinda para essa reencarnação, nós tratamos de burilar, de melhorar todos os defeitos das encarnações passadas. Então nós estamos aqui no corpo, no lugar e no momento certo para nós melhorarmos, para nós evoluirmos. Nós temos o esquecimento, nós não nos lembramos do que nós combinamos no plano espiritual, mas com certeza nós não podemos deixar que esse temor, que essa insegurança nos impeça de trabalhar esses dons que todos nós temos e que foi dado pelo Pai. Paulo fala para Timóteo
do dom da fortaleza. E Emmanuel nos esclarece que a fortaleza são os dons morais. Com certeza, nós temos que trabalhar as nossas condições morais, a nossa evolução moral nessa encarnação. Paulo também nos fala do amor, do dom do amor. E Emmanuel nos lembra que o amor é o serviço do bem. Quando nós amamos alguém, nós queremos o melhor, nós queremos o bem dessa pessoa. E quando nós nos amamos, nós tratamos o nosso auto-amor, que por sinal dentro da doutrina é muito bem estudado e é muito bem esclarecido nos livros da Hermance Dufour. Inclusive tem Emoções que Curam, no capítulo 16, trata sobre o medo, é bem interessante. Eu aconselho quem puder dar uma olhada. Mas o que é o serviço do bem? É nós queremos o melhor, inclusive para nós mesmos. E moderação. É o terceiro dom que Paulo sugere a Timóteo. E Emmanuel nos lembra, moderação é o equilíbrio. É nós termos o bom senso de fazermos o necessário da melhor forma. É nós vivermos de maneira equilibrada. Eu acho que fica bem claro. Por que esses três dons? Por que fortaleza, amor e moderação? Porque a melhora moral, a prática do bem e o equilíbrio vão fazer com que todos os demais dons divinos floresçam em cada um de nós, que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos e cada vez mais evoluídos. E é a partir daí que nós seremos felizes, a partir dessa evolução, a partir desse trabalho. Nós desenvolvermos esses dons que são natos, que estão guardados dentro de cada um de nós, superando as nossas incertezas, superando os nossos temores, superando as nossas inseguranças, nós vamos evoluir e muito. Para nós pensarmos melhor, eu trouxe um texto de um filósofo libanês. Ele era filósofo, escritor, artista plástico, desenhava, pintava muito bem, Gibran Khalil Gibran, que diz assim: o rio e o oceano. Eu vou ler, porque como grande escritor que Gibran Khalil foi, não dá para a gente não ler, né? Um texto tão bonito. Dizem que antes de entrar no mar, o rio treme de medo. Olhando para trás, os cumes, as montanhas, o caminho longo e sinuoso que abriu através das selvas e aldeias, e vê diante de si o oceano tão grande, que entrar nele será desaparecer para sempre. Mas não há outro caminho, o rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio deve aceitar sua natureza e entrar no oceano. E só entrando no oceano, o medo vai diminuir, porque só então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas se tornar oceano. Olha que lindo. A nossa vida é isso. Não temos que ter o temor de melhorarmos, de pegarmos os nossos dons e trabalharmos eles e evoluirmos para irmos em direção ao Pai. Porque a nossa meta não é olhar ao Pai. A nossa meta é sermos como o Pai, é desenvolvermos os dons divinos para sermos pessoas melhores, colocarmos em prática o amor, a caridade, enfim, todas as lições do Cristo. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar
hoje para nós todos. E tenham uma ótima semana. Gratidão.